Jornal da Record. Noite. Durante 80 dias, o Brasil torceu muito pela recuperação do cantor Pedro, filho do sertanejo Leonardo. E nesta segunda-feira, Celso, a boa notícia finalmente. Pedro recebeu alta do hospital em São Paulo. 40 quilos mais magro, sorridente, emocionado. Pedro encontrou uma multidão na porta do hospital. Eram fãs e jornalistas que acompanharam a recuperação do cantor. Com o carinho do pai, Leonardo, e do primo e parceiro, Tiago, posou para fotos. E falou em público pela primeira vez depois do acidente. Muito obrigado, gente. Obrigado pelas orações. Obrigado a todos do fundo do coração. Valeu. Ele queria ter saído andando, mas os médicos recomendaram a cadeira de rodas. Mas por conta da emoção. Um cuidado extra neste dia cheio de novidades. Pedro deixou o hospital vestindo uma camiseta com a frase "Nunca, nunca desistir" em inglês. Uma referência aos 2 meses que passou internado aqui. Saiu cercado da família e com o compromisso de ter um desejo realizado imediatamente. Comer a galinhada, que só a mãe sabe fazer. O pai, eufórico, tratou de anunciar os planos. Agora nós vamos pra onde? Vamos pra casa, Pedro? Vamos pra rua agora. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos comer a galinhada agora, certeza. Esta fã invadiu o cordão de isolamento e beijou o cantor. Estava difícil controlar a emoção. Todos esperavam por este dia desde o acidente. Eu orei muito por ele, eu fiz tantas orações, o Brasil inteiro fez oração. Foi o desfecho de um dia que começou cedo para fãs ansiosas por qualquer sinal de Pedro. Um tchauzinho dele lá. É o que nós todos aqui estamos aguardando. Muitas delas estiveram todos os dias no hospital. Nessas calçadas, torceram, rezaram e cantaram os sucessos da dupla Pedro e Tiago. Vou rodar o mundo pra encontrar o sonho mais lindo pra te dar. Eu não vejo a hora ir no show dele, ver ele alegre, feliz, brincalhão. Dona Marinete deve realizar o sonho logo logo. Os médicos disseram que no hospital Pedro já cantou. Para fãs e parentes, só há uma explicação. Hoje a gente lembrando do que nós passamos, realmente foi um milagre que aconteceu, né? 80 dias depois do acidente, Pedro está bem, feliz e recuperado. Hoje, viu o tamanho da torcida que uniu o Brasil inteiro pela saúde dele. Estamos juntos e misturados. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho, viu? Linda mensagem na camiseta. Nunca, nunca desista. É isso aí. Porque, olha, ele, até deixar o hospital hoje, travou uma batalha difícil pela vida, né, Celso? É isso mesmo. O acidente aconteceu no dia 20 de abril. Pedro voltava para casa sozinho depois de um show em Minas Gerais. O carro do cantor capotou próximo à divisa com Goiás. Ele sofreu vários traumatismos pelo corpo. Foi colocado em coma induzido e levado para o hospital em Goiânia. No dia 24, Pedro Leonardo sofre 2 paradas cardíacas, uma delas de 6 minutos. No dia 26, o cantor Leonardo, pai de Pedro, decide junto com a equipe médica transferir o filho para o hospital de São Paulo. O voo em um avião UTI dura 1h30 até o aeroporto de Congonhas. No dia 29, a sedação é suspensa, mas ele não sai do coma. No dia 6 de maio, Pedro sofre uma traqueostomia para facilitar a respiração. No dia 20 de maio, o cantor acorda do coma e reconhece parentes. 2 dias depois, ele passou por uma cirurgia para corrigir a fratura do fêmur esquerdo. No dia 29, ganhou uma festa surpresa de aniversário. Nesse dia, a filha Sofia, de 1 ano, foi visitar pela primeira vez o pai no hospital. A partir de hoje, Pedro já tem um novo endereço. Troca o quarto do hospital por uma residência em São Paulo junto com a família. A luta agora é voltar a vida ao normal. Ele fará sessões diárias de fisioterapia e fonoaudiologia. Ele terá, evidentemente, uma vida a cada dia, vai evoluindo melhor. E, se Deus quiser, nos próximos meses, terá uma vida dentro do normal. Um engano deixou na cadeia durante 10 dias um homem inocente.
Esclarecido o erro, ele foi solto e agora tenta se libertar do drama da injustiça que sofreu. Esta é uma foto que o seu Nailton quer esquecer. Foi tirada 10 dias atrás, quando ele foi preso por estelionato. Já à noite da última sexta-feira, o comerciante de 64 anos vai lembrar para sempre. Eu, sinceramente, prefiro a morte. Queria viver aí do jeito que eu estava aí, viu? Pai e avô, com nome limpo na praça, seu Nailton foi preso na porta de casa, na frente da família. A explicação para a prisão deixou todo mundo espantado. Seu Nailton, acusado de aplicar golpes no interior paulista. Amigos e parentes não acreditavam. Meu pai é inocente, que ele não deve nada para ninguém. Enquanto isso, o bandido está solto aí, aplicando golpes em outras famílias também, né? A família simples de Carapicuíba, Grande São Paulo, juntou as economias, pagou um advogado que viajou até Olímpia, 500 quilômetros da capital, para tentar provar a inocência do comerciante. Segundo o advogado, foi um erro primário da polícia que levou o comerciante à cadeia por engano. O delegado e os investigadores não perceberam que os números dos documentos do seu Nailton e do verdadeiro culpado são diferentes. Pediram a prisão só pelo nome. Desde o momento que eu entrei lá, eu não dormia, ficava deitado assim. Olha, é terrível. Não acredito no que aconteceu. A gente ser tão honesto, procurar fazer as coisas tão bem feitas para depois dar nisso. A família quer processar o Estado por danos morais, mas sabe que não há preço que pague a vergonha e o sofrimento de ficar preso. Essa justiça que eu sou um cara limpo, graças a Deus. A Polícia Militar informou que apenas obedeceu a uma ordem da Justiça quando prendeu o seu Nailton. Quem vive nas ruas catando papelão ganha a vida com o lixo que é deixado nas calçadas. E foi assim, mexendo num pacote abandonado, que um morador de rua encontrou um tesouro. R$20 mil. Rejaniel tem 36 anos. Divide com Sandra um velho colchão debaixo de uma ponte nesta avenida da Zona Leste de São Paulo. Os dois caminhavam pela calçada quando encontraram a sacola com o dinheiro jogado no canteiro. A surpresa maior mesmo foi depois que eu peguei o peso. Eu não imaginaria que seria todo aquele dinheiro, né? Na mesma hora, o casal avisou a polícia. Foram os policiais que contaram. Cerca de R$20 mil em cédulas e moedas. Eu não quis ficar com ele porque é um dinheiro que não é meu. Minha mãe me ensinou, ela me educou bem, né? Rejaniel veio do Maranhão há 16 anos à procura de trabalho. Só encontrou serviço nas ruas. É catador de materiais recicláveis. Ganha pouco mais de R$100 por mês. Não é todas as pessoas que moram em rua, ou que estão em situação que nem eu, que todos são bandidos. Que todos não prestam, porque eles olham para nós, a sociedade olha para nós de uma maneira acusativa. O dinheiro era deste restaurante que fica na Zona Leste de São Paulo. Os ladrões escalaram a parede e entraram por aquela janela ali que ainda está aberta. O estabelecimento só foi identificado porque, junto com as cédulas encontradas, havia cupons de cartão de crédito com o nome e o endereço do local. Um dos donos do restaurante disse que ficou surpreso com o roubo, mais ainda com a atitude do casal. Mais pelo fato de serem moradores de ruas, a gente, infelizmente é muito discriminado hoje. E porém, uma atitude, vamos dizer assim, honrosa por parte deles, né? Se pudesse usar o dinheiro, o morador de rua diz que arrumaria um canto decente para morar, terminaria os estudos, quem sabe até se tornaria um mecânico. Mas para ele, o mais importante era agir como agiu. Porque a honestidade é o que mais a gente tem de dignidade na vida. A execução de uma afegã acusada de adultério provoca indignação em todo o mundo. Najiba, de 22 anos, está agachada. O homem se aproxima e dispara 9 vezes. Várias pessoas assistem à execução e comemoram. A jovem era casada com um militante do Talibã e foi acusada de traí-lo com um comandante do grupo. Após a repercussão do vídeo, o assassino está sendo procurado pela polícia. E com mais ou menos violência, esse tipo de covardia se repete. Aqui no Brasil, a cada 5 minutos uma mulher é agredida. E muitas vezes pelo próprio marido ou pelo namorado. A partir de hoje nós vamos conhecer as histórias de vítimas da violência que tiveram coragem de denunciar. Algumas pediram socorro, mas não foram ouvidas a tempo. A reportagem é de Eduardo Ribeiro.
190 e o primeiro pedido de ajuda. O que está acontecendo aí, senhora? Meu marido eu deixei a casa de casa. Estou falando que vai rematar, então eu faço aqui 10 minutos. A senhora está próxima da delegacia. Senhora. 3 minutos depois, outra tentativa. Ai, meu Deus, que fácil. Chamamos o policial para ir mandar uma viatura assim. É Rosana seu nome? Isso. Mas você não chegou nem a registrar a ocorrência não, Rosana? Ele não deixou, moço. Ele vai vir com o orelhão de novo. Ele tá vindo com a faca. Ok. É o que? Sim. Tem uma remota aqui. A voz em pânico ao telefone era de Rosana Dias da Silva, casada há 4 anos e meio, mãe de uma menina de 3 anos. Mesmo com 2 denúncias contra o marido por agressão e ameaça, ela foi morta por ele, pelas costas, a facadas, logo depois do segundo pedido de socorro à polícia. Nas últimas décadas, o lar doce lar, sonho clássico de muitas mulheres, tornou-se para muitas delas o endereço da própria morte. Em 30 anos, o número de assassinatos de mulheres triplicou no Brasil e de cada 10 crimes, 7 são dentro de casa. O grande mal da violência doméstica é a impunidade, porque se logo que acontecesse fosse mais ágil, muitas mulheres não morreriam. Ser mais ágil em casos assim é a promessa da Lei Maria da Penha. Só que em muitos lugares, a lei nem sempre chega a tempo de salvar uma vida. Como no caso que você viu no Espírito Santo, nessa rua da cidade de Serra, uma das recordistas brasileiras em violência contra a mulher. E também em cidades como Recife, onde esta mãe não consegue superar o assassinato da filha. Uma professora de 36 anos, chamada Isaelma. Que tá a dor, representando uma dor, não tem nome, essa dor não tem nome. A morte de Isaelma também foi registrada por um telefone, desta vez um celular, pelo qual ela conversava com um amigo, um pouco antes do ex-marido policial aparecer com uma arma. No primeiro disparo, a ligação acaba, mas foram 8 tiros ao todo. E este é o homem que estava do outro lado da linha. Ele diz que o policial Eduardo Moura Mendes fugiu, levando o filho do casal de apenas 5 anos. Eduardo entrou para a lista dos procurados pela polícia de Pernambuco. Esse homem nunca amou essa criança. Se ele pensasse em amor, ele não tinha feito isso. Que o bichinho está sofrendo muito, muito, muito. Desde o crime, o menino vive com a avó e dá sinais de que ficou traumatizado. Dona Antônia diz que ele ainda repete o que ouviu o pai dizendo naquela noite. O menino brinca com isso, brinca de se desabafando. Tá pronta para morrer? Tá pronta para morrer? Bem assim. O filho assistiu o assassinato? Eu pensava que ele não tinha visto, mas ele viu do começo ao fim. As últimas imagens de Isaelma viva foram feitas horas antes do crime. Ela aparece aqui feliz, perto do filho. O autor das fotos é o mesmo que mais tarde faria os disparos contra ela. Eu até gostava dele como um filho. Eu gostava dele. Eu não enxergava isso, né? Ilha de Itamaracá, norte de Pernambuco. Em algum lugar dessas águas foi escondida a prova de outro crime brutal. O bebê que esta mulher esperava podia estar com 4 anos hoje, mas foi morto junto com a mãe, aos 8 meses de gestação. Segundo a polícia, o assassino é esse homem, Marcos de Medeiros Silva, na época policial militar. Taciana Barbosa engravidou sem saber que ele era casado. O corpo dela foi jogado no mar. Era um domingo de maio de 2008, me conta a mãe de Taciana, dona Fátima, quando Marcos chamou a ex-namorada para uma conversa em pleno Dia das Mães, o último que Fátima poderia comemorar. E o Dia das Mães para mim é o pior dia, eu não comemoro.
E o advogado do ex-goleiro Bruno, um dos acusados pelo assassinato de Elisa Samúdio, confirma que o seu cliente escreveu uma carta ao Macarrão, lembra dele? Pedindo que ele assumisse a culpa pelo crime. Segundo o advogado, os dois tinham uma relação amorosa e Macarrão teria matado Elisa por ciúmes. O próprio Bruno confirmou ao advogado que escreveu a carta. O texto dá a entender que ele pede para Luiz Henrique Romão, o Macarrão, assumir a culpa pela morte de Elisa Samúdio. Na carta, Bruno disse que foi orientado pelos advogados a adotar o plano B. Seria uma nova estratégia de defesa. E o ex-goleiro pede perdão ao amigo. Depois de negar que a intenção de Bruno fosse essa e de dizer que a carta, na verdade, se tratava do fim de um relacionamento amoroso entre os dois, o advogado de Bruno disse hoje que o ex-goleiro quer que Macarrão assuma a autoria do crime. O Bruno se sente traído e queria que ele realmente assumisse aquela situação. Segundo o advogado da família de Elisa Samúdio, a carta não inocenta os dois da acusação de assassinato da ex-amante do goleiro. Não se pode esquecer que o Bruno participou do espancamento da Elisa no Rio de Janeiro. E o sequestro de um bebê, também no Rio de Janeiro, leva a polícia a investigar um esquema de tráfico de crianças. O menino de 5 dias só foi salvo porque a mãe mentiu para os bandidos. Falei, moço, por favor, deixa eu pegar meu bebê porque ele é doente. Eles desistiram de levar a criança e buscaram outro recém-nascido. Horas depois, tiraram Gustavo de dentro de casa. O bebê passou 2 dias com os sequestradores, até ser resgatado e devolvido aos pais. A turma toda aqui compartilhando essa alegria comigo. Gustavo foi encontrado graças a uma denúncia anônima. O casal Altair Ferreira e Jéssica Marinho foi preso em flagrante. Eles disseram que queriam um bebê porque o sogro havia prometido R$500 mil se ganhasse um neto. A polícia desconfiou desta versão. Os 2 bebês nasceram no mesmo dia e no mesmo hospital aqui em Saquarema, no interior do estado do Rio. A coincidência levou a polícia a descobrir um esquema criminoso bem maior. As investigações indicam que os sequestradores fazem parte de uma quadrilha de tráfico de crianças. Altair trabalhava no hospital onde os meninos nasceram. A polícia ainda procura mais 3 suspeitos. Um dia depois de ter o filho de volta, Gabriela se dá conta do perigo que ele passou. Deus cuidou do meu e trouxe de volta, mas muitas aí não sabem onde foi parar, o que fizeram, o que estão fazendo com o filho delas, e é horrível. 5 bairros de Belém ficaram ontem 3 horas sem energia elétrica. E logo, Celso, os moradores descobriram o motivo desse blackout. Era um homem enlouquecido de ciúmes que ameaçava se jogar do alto de uma torre. Para a sorte de todo mundo, uma dupla de bombeiros entrou em ação. Elvis Lee Ferreira Feitosa tem 19 anos. Ele se pendura em um dos cabos da torre, vira a cabeça, parece ignorar o perigo. Parentes e amigos imploram para o rapaz descer. Se joga, por favor! O jovem parece se sentir mal, fica sem forças. Um dos bombeiros solta a corda de segurança e corre em direção ao rapaz. Veja, ele segura Elias por um dos braços. O jovem de mais de 70 quilos fica pendurado. Outro bombeiro se arrisca e carrega o rapaz. A torre tem 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares. Por esses fios passam cerca de 70 mil volts. O jovem só não morreu eletrocutado porque se pendurou justamente no cabo que tem função de para-raio. Além disso, na base da torre existe um isolamento de vidro que não deixa a corrente elétrica chegar ao chão e evita o choque. Elvis foi hospitalizado e passa bem. Uma escolha entre a sua vida e a dele? Com certeza. Ou eu ficaria com a minha segurança e ficaria olhando ele cair, ou soltaria e iria salvá-lo. Em Porto Alegre, as câmeras de segurança de um shopping flagraram um homem saindo de uma loja com um aparelho de TV roubado. Ele foi identificado. Já tem mais de 30 passagens pela polícia, mas continua foragido. Em Pelotas, Rio Grande do Sul, a central de trânsito registra o momento em que um motociclista avança no cruzamento e 2 carros que seguiam pela via preferencial atingem o rapaz. Ele é arremessado e cai no chão.
o motociclista admitiu que tinha bebido. Na zona norte do Rio de Janeiro, a discussão sobre o preço de uma corrida de táxi terminou em agressão. A vítima, um deficiente físico, não aceitou pagar além do combinado. O agressor fugiu e o caso foi registrado na delegacia. Os telespectadores de uma TV russa tomaram um grande susto. Eles viram um repórter ser atropelado enquanto narrava um show de derrapagens. O carro de corrida atingiu o jornalista Andrei Semtsov, de 25 anos, pelas costas. As imagens eram captadas ao vivo na hora do acidente. O atropelamento aconteceu no dia 29 do mês passado, mas só hoje foi divulgado para as outras emissoras. O repórter teve traumatismo craniano, mas se recupera bem. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ganhou uma apresentação de personagens da Disney, noticiada pela televisão estatal do país. No show, desfilaram Mickey, Minnie, o Ursinho Puff e outros ícones clássicos da companhia norte-americana. A Coreia do Norte é conhecida como um dos países mais fechados do mundo. 7 pessoas ficam feridas em Pamplona, na Espanha. A tradicional corrida de touros, que acontece nas estreitas ruas da cidade, durou pouco mais de 3 minutos. Entre os feridos estão 2 turistas americanos e um britânico. O país mais novo do mundo completa 1 ano hoje, mas a população ainda tem muito pouco a comemorar. Aqui, tudo é precário. Faltam hospitais, comida, água, energia. Esse é o retrato do país mais novo do mundo, o Sudão do Sul, que há 1 ano se separou do Sudão após quase meio século de guerra civil. O Sul é cristão, o Norte muçulmano. Além da questão religiosa, existem as lutas entre tribos e a briga pelos recursos naturais. O Sul é rico em petróleo, mas depende dos oleodutos do Norte para escoar as reservas. Em meio às disputas, a produção de petróleo foi interrompida, o que provocou uma queda de 98% na renda do novo país. Nas áreas de fronteira, os confrontos são frequentes. Em busca de segurança, 200 mil sudaneses fugiram para o país vizinho. A enfermeira Ana Lúcia trabalha no grupo Médicos Sem Fronteiras e acaba de voltar do Sudão do Sul. Ela conta que a situação nos campos de refugiados é muito grave. Tem sido um desafio muito grande para a gente organizar em termos de água e saneamento. Eu considero a maior crise humanitária da atualidade, com certeza. A equipe brasileira do conjunto completo de equitação, aquele que tem vários tipos de desafios, já está definida para os Jogos de Londres. Rui Fonseca e Márcio Jorge são cavaleiros de primeira viagem numa Olimpíada. Vão competir com o time do conjunto completo de equitação. 5 atletas e seus poderosos animais terão que mostrar habilidade e força em 3 provas: adestramento, saltos e o cross country. No dia de folga dos cavalos, eles aproveitaram para visitar o Greenwich Park, sede da equitação nos Jogos de Londres. Os cavaleiros que vão representar o Brasil vieram até o local das competições não só fazer turismo, não. É trabalho isso aqui, né, gente? É preciso descobrir alguma coisa do percurso, porque tudo é mantido em segredo. Nós temos que intensificar os treinamentos de fôlego, de galope, para ter esses cavalos bem preparados para o percurso de cross. 80 mil pessoas devem lotar o parque no dia do cross country, a prova mais veloz e difícil. Os cavaleiros têm apenas 10 minutos para saltar 45 obstáculos. Olimpíadas de Londres, a partir do dia 25, só na Record. E a Seleção Brasileira Olímpica de Futebol está reunida no Rio de Janeiro. É a fase final de preparação para a inédita medalha de ouro. O repórter Roberto Tomé está na concentração, pertinho dos nossos craques. Boa noite, Tomé. Qual vai ser a programação brasileira até essa viagem para Londres? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, nada de bola por enquanto. Amanhã o dia será dedicado a exames médicos na parte da manhã e à avaliação física no período da tarde. A partir de quarta-feira, a seleção inicia os treinamentos e vai a campo todos os dias até segunda-feira de manhã. À noite, a seleção viaja para Londres e, olha, vai levar o carinho e a confiança da torcida.
Os jogadores foram muito bem recebidos aqui no hotel onde vão ficar concentrados. No caso de Neymar, o carinho virou quase uma loucura. E tem sido sempre assim nas aparições públicas do jogador, o craque e maior ídolo da nova geração do futebol brasileiro. Roberto Tomé, do Rio de Janeiro. Obrigado, Tomé. Funcionários públicos federais em greve terão os dias parados descontados no salário. A decisão é da presidente Dilma Rousseff. A greve já dura um mês e desta vez é puxada por uma aliada histórica do PT, a CUT. Os grevistas pedem 22% de reposição salarial. Depois de dezenas de reuniões em Brasília, nem sinal de acordo e a greve se alastra. Já parou 56 universidades. Funcionários de órgãos federais cruzaram os braços. INCRA e Desenvolvimento Agrário, FUNASA, FUNAI, IBAMA, Previdência, Integração Nacional e Agricultura. Com o corte de ponto determinado pela presidente Dilma Rousseff, a tensão aumentou. O negociador pelo lado do governo, Sérgio Mendonça, do Planejamento, foi chamado hoje na Casa Civil para uma reunião de emergência. A presidente Dilma se recusa a aumentar gastos por causa da crise econômica mundial. As negociações estariam mantidas até o fim deste mês. Mas os sindicalistas já falam em greve geral. Se for a vontade dessas organizações, a CUT vai estar junto, sim, chamando a greve geral dos servidores públicos federais nesse país. Daqui a pouco, atenção contribuintes. Vem aí o maior lote de restituição do imposto de renda. E a cadela que detecta o câncer pelo faro. Vai ser liberada amanhã a consulta ao segundo lote de restituições do imposto de renda. E também estará disponível a consulta às restituições de anos anteriores que estavam na malha fina. O total das restituições chega a 2 bilhões e 600 milhões de reais e é o maior da história. Vai voltar a chover em boa parte da região sul nesta terça-feira. Já o frio ao amanhecer diminui. Mesmo assim, na madrugada da quarta-feira, há chances de nevar na Serra Catarinense. As imagens de satélite mostram que a maior parte das nuvens carregadas se concentra na região norte do Brasil. Amanhã, uma frente fria avança sobre o sul do país e provoca muita chuva, acompanhada por ventanias. Também pode chover muito no norte do Amazonas, no Amapá e no litoral norte baiano. Na Grande Área Clara, o ar seco deixa o dia ensolarado. E nos últimos dias, um fenômeno conhecido por friagem tem deixado os dias gelados na região norte. Ele acontece quando uma massa de ar polar atingiu Acre e Rondônia. E amanhã as temperaturas permanecem baixas nos dois estados. Em Rio Branco, a mínima é de apenas 13 graus. Já à tarde, a máxima é de 30 graus. Em Manaus, máxima de 34. Em Porto Alegre, a terça-feira será chuvosa. A mínima é de 15 e máxima de 18 graus. Em São Paulo, tempo firme e a máxima é de 24 graus. E a seguir, vamos conhecer Marine. É uma cadela japonesa que traz esperança a pacientes com câncer. O faro do animal é capaz de identificar a doença. Uma cadela de faro incrível. Ela consegue detectar o câncer pelo hálito dos pacientes. Neste canil de labradores, ela é a estrela. Marine, de 10 anos, se destacou pelo faro apurado. Por isso, o treinador Yuji Sato decidiu usá-la numa pesquisa inovadora. Li um artigo dizendo que o câncer exala um odor e imaginei que Marine poderia detectar a doença, explica ele. Sato recebeu amostras de pacientes de hospitais e garante que Marine já sabe qual é o cheiro do câncer. Tudo pronto para a gente fazer o teste com o cão. Olha só, em cada caixa dessa a gente tem um saquinho como esse com uma amostra do sopro coletado com 5 diferentes pessoas. Essas pessoas sopraram aqui dentro, 4 delas são totalmente saudáveis e apenas uma sofre de câncer de garganta, ainda no estágio inicial. A amostra desse paciente está aqui, na caixinha número 4. Agora a gente vai trazer o cão para ver se realmente ele consegue detectar a doença. Com uma seringa, o adestrador injeta o sopro de um outro paciente com câncer no focinho de Marine. Ela fareja as caixas e para exatamente na amostra com câncer. Marine foi testada pelo respeitado professor Misao Miyashita, da Escola Nippon de Medicina.
Fiquei impressionado com o que vi, diz ele. A cachorra conseguiu detectar todas as 47 amostras de pacientes com câncer, 100% de acerto, uma precisão maior do que a maioria dos equipamentos hospitalares, diz o professor. E o de Sato agora treina outros labradores para a mesma função. É só o início de um trabalho que ainda vai salvar muitas vidas, diz ele. Treinado, o cão consegue fazer cada coisa, né? O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição você encontra no portal r7.com. E outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Uma boa noite para você. Você fica agora com a novela Rebelde. Uma boa noite e até amanhã. Até amanhã.